Bora lá, pessoal. Finalizei essa carreira aqui, então. Fiz o quinto ponto relevo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E fechei nesse último pontinho baixo aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós não vamos mais ter ponto baixo. Então, daqui, fechei com baixíssimo, eu vou passar pro primeiro ponto relevo em baixíssimo. Vou entrar nesse primeiro ponto relevo, faço um ponto baixo relevo, duas correntes, faz a vez do meu primeiro relevo, tá? Vou trabalhar o segundo ponto relevo, o terceiro, tudo separadinho, o quarto, aqui o quinto e o sexto ponto junto, que é nosso aumento aqui do meio, tá? Então, agora, a gente já tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, aqui eu vou começar a diminuir. Então, eu pulo o primeiro pontinho baixo, entro no segundo e vou trabalhar um ponto baixo, 2, 3. Neste ponto aqui, unificado, também 4. Vou pro próximo, 5, 6 e 7. Então, nós pulamos o primeiro pontinho baixo e vou pular o último, tá? Tô com 7 baixos aqui. Daqui, eu já vou direto aqui no ponto relevo, faço meu aumento, que são 2 pontos relevo, no mesmo da base. E vou trabalhar os outros 4 pontinhos, tudo separadinho, tá? Então, eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Daqui agora, gente, de um pinho pro outro, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Aí, já passo pro próximo pinho, começo aqui no primeiro relevo. Um ponto relevo separado, 2, 3, 4. E aqui, no quinto ponto, a gente vai fazer o nosso aumento aqui do meio, tá? 5. Eu vou pular o primeiro pontinho baixo, eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou pular o primeiro e vou pular o último, tá? Então, eu entro aqui no segundo, faço um baixo, na sequência 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Pulo o último baixo, entro aqui no primeiro relevo, já faço o meu aumento, que é sempre no meio do pinho, né? 2 pontos altos relevo, no mesmo da base, e vou trabalhar os outros 4 pontos, tudo separadinho. Um ponto alto relevo para cada um da base. Então, eu tenho 2 ali, 3, 4, 5, deixa eu contar aqui, ó. 2 correntinhas, tá? Então, olha, ficamos aqui, olha, a correntinha de separação de um pinho pro outro são 2, tá? Aí, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos relevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baixos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 relevos. E as 2 correntinhas de separação. Agora, é só repetir esse motivo em todos os pinhos, ok? Vamos continuar, pessoal. Finalizei essa carreira, onde nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 relevos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baixos, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 relevos e 2 correntinhas, tá? Fiz as 2 correntes e fechei na segunda corrente do primeiro ponto. Bom, gente, agora aqui eu já vou começar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou permanecer com 6 pontos, porque eu vou unificar os 2 primeiros, mas eu ainda vou fazer aumento aqui no meio, tá?
Então, olha, vamos entrar nesse mesmo ponto aqui, faz um ponto baixo, uma correntinha só, e entra no segundo e faz um ponto relevo normal. Então, aqui a gente já unificou. Se você tem medo de se perder nessa carreira, não é no ponto baixo nem na correntinha, é neste ponto relevo que nós vamos fechar nossa carreira depois, tá? Então, unifiquei, fiquei com um ponto. Aí, eu faço o segundo ponto separado, o terceiro separado, o quarto separadinho. E o quinto ponto aqui, gente, nós vamos fazer nosso aumento, tá? Que a gente tá no meio do pinho. Então, vê bem. Eu continuo aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? Agora, eu pulo o primeiro pontinho baixo, venho no próximo, um baixo, na sequência 2, 3, 4 e 5, tá? Vamos pular o primeiro e pular o último. Daqui, depois dos 5 baixos, já entro no primeiro relevo, vou fazer meu aumento, que é aqui no meio do pinho. Tenho 2 pontos, vou fazer o terceiro separadinho. O quarto separado. O quinto separado. E aqui, ó, o sexto e o sétimo, os dois últimos do pinho, a gente vai fechar junto. Então, eu tiro metade de um, tiro metade de outro e fecho tudo junto, tá? Então, a gente continuou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no meinho, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, tá? Agora, aqui eu vou fazer 3 correntinhas. 3 correntes, já vou passar para esse próximo pinho. Unifica os 2 primeiros pontos, fecha junto. Trabalha mais 1, 2, 3 pontos, tudo separadinho, um para cada um da base. E o último ponto, que é o ponto central, né, do meio, a gente vai fazer nosso aumento. Então, mantendo aqui por toda a carreira, 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Pula o primeiro baixo, entra no segundo e começa a trabalhar seus 5 pontos baixos. Entra no primeiro relevo, faz 2 pontos relevo no mesmo da base, que é o nosso aumento. Trabalha 3 pontos separados, um para cada um da base. E esses dois últimos, a gente vai unificar. Então, tira metade do primeiro ponto, metade do segundo ponto, ficou com 3 na agulha, fecha tudo junto, tá? Então, gente, essa vai ser a sequência, tá? Agora, são 3 correntinhas de separação. Então, bora lá, circular todinha a nossa carreira e eu já volto com vocês. Vamos lá, pessoal? Fechei mais uma carreira aqui, no segundo ponto relevo do pinho, tá? Fiz as 3 correntinhas. Tirei o marcador para fazer o primeiro ponto. A gente agora, a partir de agora, vai unificando as laterais do pinho até se fechar lá em cima, tá? Então, toda vez que você começa um pinho, ou você está aqui nos 2 últimos pontos, você vai unificar os 2 da esquerda, os 2 da direita. Então, começando aqui essa carreira, eu passo por baixo do ponto unificado, novamente faço um ponto baixo e apenas uma correntinha, tá?
Vou no próximo ponto e faço um ponto relevo. Então, marca já, porque quando você for fechar essa carreira, não é na correntinha nem no ponto baixo, é nesse ponto relevo, correto? Então, unifiquei 2 pontos. Vou trabalhar novamente mais 3 separado. 1, 2 e 3. Aí, esse daqui do meio, como sempre, a gente faz nosso aumentozinho, né? Continuo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí, eu vou pular o primeiro pontinho baixo, venho no segundo, e nessa carreira nós vamos ter somente 3 pontos baixos. Vou laçar, pulo esse último também, venho no primeiro ponto relevo e coloco nele 2 pontos altos relevo. Fiquei com 2. Vou fazer o terceiro ponto separado, o quarto, o quinto, e eu preciso ter 6 pontos, então, eu vou unificar esses 2 últimos, correto? Tiro 2 alças de um, vou buscar o próximo, tiro 2 alças do outro e fecho tudo junto. Então, aqui continuamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 3 pontinhos baixos aqui no meio. Agora, aqui, nós vamos fazer 2 correntinhas. Eu vou entrar aqui, olha, com um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, mais um ponto alto aqui nessa correntinha de espaço, tá? 2 correntes e vou entrar no próximo pinho, já unificando os 2 primeiros pontos, ok? Então, pessoal, essa daqui vai ser a sequência dessa carreira, tá? Todos os espaços agora, entre um pinho e outro, nessas 3 correntes, eu vou ter aqui agora, olha, um Vzinho, correto? Olha, gente, finalizei, então, essa carreira aqui, tá? Nós ficamos com um Vzinho, né, entre um pinho e o outro. E aqui, olha, eu vou tirar meu marcador, acabou meu fio branco e eu vou mudar de cor agora, tá? Você que não vai mudar de cor, continua aqui da mesma forma. Eu fechei, fiz 2 correntes, fechei na segunda correntinha com ponto baixíssimo e vou fazer mais um baixíssimo, tá? Você continua ali onde você estava, correto? Aqui agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, bem na cabeça desse ponto onde eu amarrei, olha, que é no segundo ponto relevo, não é no ponto baixo com a correntinha, no segundo relevo. Eu vou amarrar o laranja. Vou fazer aqui, olha, uma correntinha, tá? Olha, fecha essa correntinha, aí nós vamos entrar nesse mesmo ponto em relevo, faço um ponto baixo relevo, uma correntinha e no próximo ponto, um ponto alto relevo. Então, o seu primeiro ponto da carreira é o ponto alto relevo, não é o ponto baixo com a correntinha, tá? Bom, vou trabalhar mais 3 pontos separadinho, 3 pontos relevo. Aqui, eu ainda tenho que fazer meu aumento mais uma vez, né? Olha. 2 pontos relevo no mesmo da base, a gente continua com 6. Faço aqui meu último pontinho baixo, que é o do meio. Já entro nesse próximo ponto relevo, faço meu aumento.
No próximo, um ponto alto relevo. No próximo, um relevo separado. No próximo, um relevo separado. Então, nós temos aqui, olha, 2 pontos no primeiro, 1, 2, 3 pontos separados, e esses 2 últimos eu vou unificar, tá? Então, olha, tira metade de um, tira metade de outro e fecha junto, tá? Ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Aqui, gente, 2 correntinhas. Eu vou entrar nesse primeiro ponto do Vzinho, vou fazer um ponto alto relevo, uma corrente. Dentro do Vzinho, um ponto alto, uma corrente, o segundo alto, uma corrente, o terceiro ponto alto, uma corrente e o quarto ponto alto, uma corrente. E aqui, nesse segundo ponto do Vzinho, eu faço um ponto alto relevo e 2 correntinhas, tá? Aí, eu entro aqui nesse próximo pinho, já vou unificar os 2 primeiros pontos. Fiz, então, um ponto, 2, 3, 4. Aqui a gente faz o nosso aumento, 5 e 6 no mesmo da base. No meio aqui, um ponto baixo só. Aí, já passo pro próximo ponto relevo, faço o aumento, 2 pontos juntos no mesmo da base. Vou trabalhar mais 3 pontos separados. É 1, 2 e 3. Esses 2 últimos a gente unifica. Então, eu tiro 2 alcinhas de um, já vou buscar o outro ponto, tiro 2 alcinhas e fecho junto. Então, tá ficando desse jeitinho, tá? E aqui, vocês vão repetir o mesmo que eu fiz aqui desse lado, tá? Um ponto relevo, uma corrente. 1, 2, 3, 4 pontos, tudo separadinho por uma correntinha, tá? Mais um ponto relevo aqui do lado esquerdo e depois repete, né? Que eu fiz aqui no pinho, ok? Fechando aqui, mais uma carreira, pessoal. Fiz 2 correntinhas, fechei no ponto relevo, tá? Bom, começando mais uma carreira, nós vamos ter 3 unificação. 2 pontos à direita, os 2 pontos altos relevo do meio e os 2 últimos do pinho, tá? Então, eu entro aqui, olha, por baixo em relevo, faço um pontinho baixo, uma corrente, no próximo, um ponto relevo. Então, já unifiquei 2. Vou trabalhar 3 pontos separadinho. 1, 2 e 3. Agora, a gente vai unificar esse da direita com o primeiro da esquerda, tá? Então, eu tiro 2 alcinhas do primeiro, tiro 2 alcinhas do segundo e tiro as 3 de uma vez. Fechei. Vou trabalhar mais 3 pontos separadinho, um relevo para cada um da base. E esses 2 últimos aqui, a gente vai fechar juntos também, tá? Tira 2 alças do primeiro ponto, tira 2 do segundo e fecha tudo junto. Então, aqui fechamos aqui nosso motivo. Aqui nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, tá? Bom, gente,
eu vou fazer uma corrente, vou entrar nesse ponto relevo e vou repetir esse ponto relevo, tá? Agora, uma correntinha, venho nesse, nós temos 1, 2, 3, 4 pontos aqui. Então, eu pego ele em relevo, faço um ponto alto, tiro 2 alças e o segundo ponto alto, fecho junto, tá? Aí, você pode fazer uma correntinha, vem no segundo ponto e repete. 2 pontos altos em relevo fechados juntos. Uma corrente. Por 4 vezes, tá? Nos 4 pontos aqui de dentro, a gente vai repetir esses 2 pontos fechados juntos, com uma correntinha de separação. Olha. Fiz uma corrente, venho nesse ponto relevo e vou fazer mais um ponto relevo, correto? Uma corrente e já entro no pinho novamente. Unifica os 2 primeiros pontos. Trabalha 3 pontos separadinho, um para cada um da base. Unifica esses 2 pontos do meio. Trabalha mais 3 separadinho. Gente, nós vamos colocar aqui, ó, de separação entre o pinho e o ponto relevo, tá? E do ponto relevo pro pinho, vamos colocar 2 correntinhas, tá? 2 correntes de separação aqui. Então, aqui a gente fica com 9 pontos, né? Isso, 3, 6. Olha, unifica os 2 últimos, tá? Faz 2 correntinhas de separação. Entra no primeiro ponto relevo, repete um relevo. Agora sim, a gente faz uma correntinha e faz os 4 motivos com 2 pontos relevo fechados juntos. Uma correntinha. Vem no segundo ponto, faz 2 pontos fechados juntos. Uma corrente. No próximo, novamente, 2 pontos fechados juntos. Uma corrente e no quarto ponto, repete os 2 pontos relevo. Uma correntinha. Faço aqui, ó, em cima desse relevo, outro relevo. Aí, aqui, 2 correntes, entenderam? Aí, vai pro pinho, correto? Então, essa daqui vai ser a sequência dessa carreira. Olha lá, pessoal, finalizei, então, essa carreira aqui, olha. Meu tapete, aparentemente, tá normal. Mas eu senti que ele tá ameaçando embabadar, tá? Ele não está embabadado. Mas aqui na parte reta, vocês veem que aqui na parte oval tá tudo retinho, perfeito, né? Por isso que eu não gosto de fazer tapete oval. Na parte reta, ele dá uma pequena ondinha. Então, eu vou ensinar um macete para vocês. No meu, eu vou fazer isso porque eu não quero que a minha peça fique mais nem 1 milímetro embabadada, tá? Então, aqui, olha, deixa eu ver, 2 correntinhas. E aqui, tá até marcadinho, olha. No primeiro ponto eu fecho, correto? Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar nesse mesmo ponto, faço um ponto baixo relevo, uma corrente, e no próximo, um ponto alto relevo, tá? Aí, eu vou trabalhar aqui mais um ponto alto relevo. Agora, aqui, vê bem. Se você perceber, você fechou o último ponto aqui, tá? Com o primeiro desse lado aqui. Quando você perceber que você tá fazendo um trabalho que tem os pinhos
e que ele ameaça embabadar, então você vai fazer o seguinte: aqui você não vai trabalhar esse ponto unificado, que geralmente a gente trabalha. Mas se eu trabalhar esse, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Eu vou diminuir um ponto em cada pinho. De que forma? Eu vou esquecer esses 2 pontos do meio e eu vou unificar um ponto antes e um ponto depois, tá? Nessa carreira, por exemplo, eu unifiquei ali da beiradinha, né? Fiz um ponto separado e agora aqui eu pego o ponto da direita, tiro 2 alcinhas, esqueço aqui que ele já foi unificado e vou buscar o próximo pontinho. Aí, eu fecho os 2 juntos, tá vendo? Então, eu vou fechando, gente, carreira por carreira, tá? Olha, aqui, por exemplo, foi o último ponto do pinho, tá? Depois, aqui, eu começo a fechar o segundo ponto do pinho, a direita e a esquerda. Na próxima, eu vou fechar 3 e 4 e vai dar tudo certo e a nossa peça fica maravilhosa. Aí, aqui no próximo ponto, é um ponto relevo normal, e aqui no próximo, a gente unifica os 2 últimos, tá? 2 correntinhas. Então, aqui, gente, eu já fiquei, era para ficar com, acho que 7 pontos. E eu já tenho, no caso, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, correto? Então, eu venho aqui agora, ó, depois de 2 correntes, um ponto relevo, 2 correntes, em cima desses 4 pontinhos que eu fechei junto, é um ponto alto em cima de cada um, 2 correntes, um ponto alto no próximo, 2 correntes, um alto no próximo, 2 correntes, um alto no próximo, 2 correntes. Aí, eu entro aqui, trabalho esse ponto relevo normal, tá? 2 correntinhas. Então, vê bem, aqui, olha, ficou bem abertinho. 2 correntes, um ponto relevo à direita, um ponto relevo à esquerda. E esses 4 do meio, né, que nós temos aqui na base, um ponto alto em cima de cada um, separado tudo aqui por 2 correntinhas, tá? Aí, eu vou fazer mais um pinho com vocês, então, vamos unificar os 2 primeiros pontos. Eu fecho junto esses 2 primeiros, tá? O segundo ponto, eu trabalho separado. O terceiro, eu vou unificar junto com esse outro aqui, porque eu já tenho essa carreira fechada. Então, eu pego aqui este ponto, tiro 2 alcinhas, vou pular esse que já foi unificado e pego o próximo. E fecho junto. Então, a gente vai fechando carreira por carreira, tá? Pega aqui no próximo ponto, faz ele separado e os 2 últimos a gente unifica eles, tá? Aí fica um trabalho mais assentado, mais bonito. 2 correntes, e aqui você repete, olha, relevo em cima de relevo, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no segundo da base, 2 correntes, um ponto alto no terceiro, 2 correntes, um ponto alto no quarto, 2 correntes e aqui um ponto relevo no último ponto. Relevo em cima de relevo. E olha, você vê que seu pinho ele tá normal, tá vendo? Então, ele vai fechar, olha, os 2 pontos do meio, depois os outros 2 pontos, depois os outros 2 e por fim os outros 2, tá? E a gente vai ficando assim, olha, desse jeitinho, correto? Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos no pinho, correto? E aqui, olha, contando desde a primeira alcinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alcinhas de 2 correntinhas. Vamos lá, pessoal.
mais uma carreirinha finalizada. A nossa peça se ajeitou todinha, fazendo aqui, ó, cruzamento, unificando os pontos laterais, né? Então, nós vamos continuar com a mesma didática aqui, tá? Olha, eu vou entrar nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, uma corrente. Agora, não tem a última, tá certo. Agora aqui, olha, o próximo ponto é um ponto relevo. Então, unifiquei os dois primeiros, correto? Eu vou fazer esse do meio, porque essa é a penúltima carreira. Então, vamos fazer um ponto aqui, relevo separadinho. E vou unificar esses dois últimos. Então, nessa carreira, o nosso pinho vai ficar com 3 pontos, tá? 2 correntes. Olha, então aqui, iniciando carreira aqui, né? Eu não coloquei mais marcador, vocês me desculpem, né? Para quem não tá acostumado, aqui neste ponto relevo, não é no ponto baixo na correntinha, nesse segundo ponto relevo, tá? Que a gente fecha depois. Aqui, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos fazer pipoquinhas aqui, olha. Eu tenho um ponto relevo, depois eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos normais e mais um relevo. Então, eu tenho 6 pontos. Nesses 6 pontos, eu vou trabalhar pipoquinhas. Então, você pode fazer de 4 pontos altos e você pode fazer de 5 pontos altos, tá? Aí fica a critério de vocês. Eu fiz aqui a primeira de 5 pontos altos. Fecho a pipoca. Aqui, gente, eu fiz 2 correntes. Eu vou... Ah, e tem mais, eu fiz em relevo, né? Eu não vou fazer em relevo não, perdão. Eu fiz a pipoquinha, sabe por quê? A nossa pipoca na cabeça do ponto, ela vai dar mais volume aqui, ó, tá? Me perdoe de coração aí. Então, nós vamos trabalhar aqui 5 pontos, mas na cabeça do ponto aqui, tá? Faz uma pipoquinha de 5 pontos altos. Fecha a pipoca. 3 correntes. Passa pro próximo ponto alto, mais uma pipoquinha. Então, se você começar com 4, você vai com 4 pontos altos, tá? Se começar com 5, você faz a volta toda com 5 pontos altos. Então, aqui eu vou ter 6 pipoquinhas de 5 pontos altos, todas separadas por 3 correntinhas, tá? Olha, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, gente, eu falei para colocar 2 correntinhas e o restante 3. Vamos colocar 3 correntinhas, mesmo aqui, ó, depois dos 3 pontos unificados, né, do pinho, coloca 3, 3, 3 até essa última aqui para entrar no pinho, para nossa peça não repuxar, tá? Agora, aqui eu entro no pinho, trabalhei as 6 pipoquinhas, eu vou unificar os 2 primeiros pontos, vou fazer esse ponto aqui do meio e vou unificar. Opa, não fechei o ponto do meio, perdão. Vamos unificar os 2 últimos, tá? Então, eu fiquei com 3 pontos, 3 correntinhas. E aí, eu já começo novamente. Nos 6 pontos altos que você tem aqui, você vai trabalhar uma pipoca de 5 pontos altos,
todas separadas por 3 correntinhas, tá? Essa é a nossa penúltima carreira. Fechou a pipoca, 3 correntes, parte para a próxima. Sempre na cabeça do ponto aqui, tá? Porque se eu faço em relevo, gente, a pipoquinha, ela fica deitada de lado e ela não fica em pezinho assim, desse jeito, tá? Então, por ser a última carreira, é melhor fazer essa pipoca dessa forma. Bem na cabeça do ponto alto, correto? Vou contornar minha carreira e já volto com vocês. Pessoal, voltando aqui com vocês, olha, falta a última carreira, tá? Olha, a nossa peça tá elegantérrima, tá muito linda. Aqui a parte oval tá tudo retinho, bonitinho. Aqui também, na parte reta, também está. Mas eu vou fazer o biquinho agora, que são pontos baixos e picozinhos, tá? E a gente vai unificar esses 3 pontos aqui do pinho, correto? Então, vou vir com ponto baixo, picozinhos, e quando chega aqui, eu unifico os 3 pontos e continuo com pontinho baixo, tá? Aqui, gente, vocês veem que ela não tá embabadada, tá? Mas se eu colocar muito ponto baixo aqui, ela vai começar a formar aquelas... E aí não dá certo, sua peça não fica legal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer... A gente tá aqui, olha, finalizei a carreira aqui agora. Aqui no oval, eu vou fazer menos pontos baixos aqui. Somente aqui do ladinho do pinho, tá? Então, na parte reta, aqui na parte oval, aliás, deixa eu tirar meu marcador, que eu fechei aqui, olha. Bem, eu fechei no primeiro ponto aqui que a gente unificou, tá? Então, aqui, pessoal, nós estamos iniciando o nosso oval. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou entrar em relevo nesse ponto que eu unifiquei. Eu faço um pontinho baixo, uma correntinha somente, vou buscar o ponto do meio, tiro só 2 alcinhas e vou buscar o terceiro ponto e tiro 2 alcinhas e unifico, tá? Essa parte aqui, ela sempre fica um pouco mais alta do que o pinho. Então, daqui, unifiquei os pontos, eu vou trabalhar aqui, olha, 3 pontinhos baixos, na parte oval, tá? Aí, eu entro aqui no próximo, na próxima alcinha, aqui eu coloco 2 baixos, um picozinho de 3, você pode fechar no ponto baixo e pode entrar aqui, olha, e fechar tudo junto, fica um picô mais assentado. Aí, você faz o ponto baixo, fecha junto. Então, fica com 4 pontinhas aqui, ó. Entro no próximo espaço, faço os 2 pontos baixos, 3 correntinhas, venho aqui pra fechar o picô e não fecho, já entro aqui no espaço, busco o fio, fico com 3 na agulha e tiro tudo de uma vez. Aí, eu faço mais um ponto, então, eu fiquei com 2 pontos baixos antes e 2 depois, só que o segundo, né, a gente fecha com o picôzinho, terceiro ponto. Entro no próximo espaço e vou repetir. 2 baixos, um picôzinho, pode ser de 3 e pode ser de 2 correntes, tá? Sempre 2 pontinhos baixos no espaço, um picô e mais 2 baixos. Eu gosto de fechar o ponto baixo junto, porque o picô ele fica mais assentado, tá? Olha, aqui que eu queria chegar com vocês, mas é uma explicação bem simples, é o que eu tava passando. Aqui, gente, não tem picô dos lados do pinho, tá? Então, na parte oval, eu faço 3 pontos baixos aqui, ó, tá? Do lado do pinho. Aí, eu venho buscar o primeiro ponto, tiro 2 alças, vou buscar o segundo,
tiro 2 alças e vou buscar o terceiro e tiro 2. Aí, eu fecho tudo de uma vez, tá? Você já pode entrar aqui e trabalhar seus 3 pontos baixos. E aí, vai repetindo, olha, no próximo espaço, 2 baixos, um picô. Quem quer fechar o picô na correntinha, fecha, eu não gosto. Assim, no final da peça, eu não gosto. Eu gosto que assente todos os picôzinhos, que eles não fiquem virando pra baixo, tá? Então, continua, 2 baixos, um picô, 2 baixos, 2 baixos, um picô e 2 baixos. Então, aqui, olha, na parte oval, vocês veem que ele vai ficar assentadinho, olha aqui, ó, tá? Não preciso nem acertar, tá tudo correto. Aqui na parte oval, pessoal, ainda tem um pinho antes que faz parte do oval, tá? Que tá aqui na direção dos 7 pontos, correto? Então, quando eu finalizar, aqui também eu vou fazer 3 baixos, né? Aqui, ó, coloca o marcador no seu primeiro ponto, que foi o ponto unificado, onde nós vamos fechar a carreira, tá? Então, eu vou trabalhar, mas esse daqui também eu vou colocar 3 baixos. Então, seria um pinho, que nós não fizemos ainda, vai fazer no final, 2, 3, vê bem, passando de um pinho pra frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesses 6 pinhos do oval, vocês coloquem 3 pontos baixos de cada lado aqui dos 3 pontos unificados, tá? E na parte reta, a gente vai colocar só 2 pontinhos baixos aqui, para ele não ameaçar embabadar, correto? Gente, voltando aqui com vocês, eu vou dar meu último ponto, finalizar o meu último ponto aqui, que é o fechamento de carreira, tá? Então, aqui, ó, como faz parte ainda do oval, eu fiz 3 pontinhos baixos, mas eu vou mostrar pra vocês, né? Agora, aqui, olha, eu fiz 3 pontos baixos, eu vou buscar minha alcinha, vou passar lá pra trás, aperto um pouco ela, faço uma correntinha, aperto e faço mais um. E posso cortar o meu fio, tá? E aqui, o restante é com agulha. Deixa eu só guardar aqui a ponta do meu fio para eu não perder. O restante é com agulha de tapeceira. Então, pessoal, olha, contornei toda a minha peça, tá? Agora, como é um fio fino, bem fino, essa parte do meio tem esses espaçozinhos, quando você colocar a sua peça, dê uma pequena esticadinha aqui no meio, tá? Porque ela fecha, você dobra a peça, ela encolhe. Então, só aqui, ó. Aí, o resto é só ir passando a mão, tá? Então, aqui, vê bem. Até aqui, olha, que é parte do oval, né? Por 6 pinhos aqui, passando em volta de 6 pinhos, eu trabalhei 1, 2, 3 baixo, unifiquei os 3 pontos e 3 baixos, tá? Aqui, olha, eu já comecei com 2, porque eu tô na parte da reta do nosso trabalho, olha, tá? Então, aqui eu diminuí um pontinho baixo desse lado, um pontinho aqui, já ganhei 2 pontos, né? Mais 1 e 2, tá vendo? Eu fiz 2 pontinhos baixos aqui, trabalhei 2 aqui, trabalhei 2 desse lado, aqui já começou o oval, eu já comecei com 3, tá? Porque, ó, vê bem, olha a nossa peça, oval, e olha que linda, né? Eu não gosto muito de fazer picôzinhos, tá? Nas minhas peças, no final, não gosto, mas esse é o modelo, né, dessa peça, enfim. Então, tá aqui, gente, olha, tá? Finalizada, vou tirar uma foto legal, deixar pra vocês, e aproveito aqui, peço, né, pra quem gostou do nosso trabalho, curta, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho também para receber todas as notificações. Meu canal é novo, a gente já chegou, já passou de 1.040 inscritos, né? Louvado seja Deus. Então, a gente tá crescendo novamente, né? Com um novo canal Fátima Maia Crochê.
E assim, o YouTube não divulga para todos, tá? Então, clica aqui embaixo, tá? Já que você tá fazendo essa peça, chegou até o final comigo, é porque você fez o seu trabalho. Gostou? Entra aqui embaixo do vídeo, se inscreve, aciona o sininho, todas as notificações, tá? Comenta também, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, correto? Bom, aqui é a primeira peça que eu regravo, da Mimos e Encantos, né, gente? E agora a gente já vai partir para uma próxima aí. Eu deixo um beijo enorme, shalom, paz a todos, e até o nosso próximo trabalho russo, né? Se Deus nos permitir. Beijo, beijo, tchau, tchau.